o que a gente viu rodando aqui os melhores momentos foi durante os 90 minutos um jogo muito amarrado. A que se deveu isso, na opinião de vocês? Começa contigo, Conrado. Assim, eu esperava mais pelo histórico aí da própria Supercopa, né? Início de temporada. Assim, você pegar o futebol dos dois times, não que seja jogar mal, seja o esperado. Só que não são times super ofensivos, que abrem mão, que arriscam muito para atacar o tempo todo, enfim. Então, por esse lado, assim, não foi tão surpreendente, né? Foi um jogo muito brigado, a gente está vendo aí algumas chances, cada espaço. Assim, o Palmeiras, é um comentário que eu queria fazer já vindo para cá, sem o Endrick, quando foi a última vez que jogou bem? Sem o Endrick. É um problema que teve na temporada passada, que o Endrick era banco, e aí o Endrick virou titular e foi aí a arrancada do Palmeiras. Claro que o time todo tem a ver com isso, não é só ele, mas ele vinha sendo o diferencial. E eu acho que foi mais um jogo importante que o Palmeiras, que é o lado perdedor, começar falando por ele, né? Mostrou que está faltando alguma coisa, falta um cara diferente, falta alternativas ali na frente. Eu acho que o Endrick, assim, voltando, vai ajudar demais o Palmeiras, está precisando, desde o ano passado. Lino? Faltou o Endrick, faltou o Luca, faltou esse talento que o Conrado destacou, sim. Mas a gente, nesse tipo de situação, não pode desconsiderar o início de temporada. E outra coisa também, os dois times entraram em campo preocupados, né, em se anular de alguma forma. O São Paulo, em especial, quando coloca o Nicão pelo lado esquerdo para travar aquele lado dobrado dos dois laterais do Palmeiras, o Rocha e o Mike. De alguma forma, o São Paulo se preocupou tanto com o Palmeiras que produziu pouco. E a melhor chance a gente viu do São Paulo foi uma chance que o próprio Palmeiras cedeu. O Palmeiras jogou mais. Aliás, foi um fim de semana farto, né? De quem jogou mais não levar o resultado acha que nos 90 esperado. minutos o Palmeiras jogou mais do que o São O Palmeiras Paulo? foi melhor, o Palmeiras é melhor, o Palmeiras deveria ser melhor, o Palmeiras tinha que entregar mais futebol que o São Paulo, por investimentos, por sequência, por uma série de coisas, mas não conseguiu fazer isso. Então acabou sendo 0-0 o resultadaço para o São Paulo, como foi para o Vasco também. A maior surpresa do fim de semana foi o Cruzeiro, mas isso a gente fala depois. O time do São Paulo fez aquilo que o jogo exigia. E nos pênaltis, né? O São Paulo bateu muito bem, né? As 4 cobranças que precisou bater, a quinta não foi necessária, foram muito precisas do São Paulo, né? Pênaltis sem chance para o Everton, né? Assim, Acho que o Galopo é titular, ou pelo menos briga mais, poderia ter entrado, preferia ele, não o Nicão. teve o Luca. De qualquer maneira, no São Paulo que tinha outra ideia, a ideia era segurar o Palmeiras, né? Eu achei bem equilibrado, assim. Eu acho que é possível afirmar que o Palmeiras tenha jogado mais, mas... É pouca coisa. É pouca coisa, eu opinião, também acho. Também acho pouca Teve coisa. mais poder de finalização. Nos melhores momentos, por exemplo, se você for assistir ao jogo apenas pelos melhores momentos que a gente exibiu, vocês vão notar um equilíbrio muito grande, né? Assim, com poucas chances muito claras e um equilíbrio. Mas assim, aí eu acho que os melhores momentos vão mais pelo que o Leandro está falando, que as chances são mais claras, né? O Veiga ali de cabeça raspando, aquele chute do Mike, né? Belo drible que ele dá no Michel Araújo, que estava de lateral esquerdo naquele momento, e aí o Moreira salva em cima da linha. Mas assim, no andamento do jogo, não teve nenhuma equipe que conseguiu dominar boa parte, ficar o tempo todo no ataque. Não. Foi um pé de ganha, muita falta, que o que o Led falou no começo, é muito importante. Isso é um problema do futebol brasileiro. Ainda mais com a rivalidade regional, né? Só que tá exagerado, os jogos ficam exagerados. Dá para jogar mais, principalmente se você tem mais bola. Faz uma falta, bota no chão e bate rápido e vão embora. Os caras ficam querendo falar com o juiz e eu acho que muitas vezes isso atrapalha o rendimento de grandes jogos assim. A grande surpresa, o Palmeiras, né, a gente gabaritou a escalação do Palmeiras, né? Acertamos, as prévias acertaram a escalação do Palmeiras. E no São Paulo, a lesão do Lucas Moura, né? O Lucas Moura que claramente aguentou 45 minutos e se lesionou no clássico com o Corinthians. A lesão do Lucas Moura levou o São Paulo a escalar o Nicão. E havia dúvida, não vi ninguém apostar que o Nicão jogaria. Se especulava o Galopo como alteração mais natural, eventualmente o Luiz Gustavo podendo mudar o esquema. Ferreirinha até. E acabou entrando o Nicão. O que a gente conseguiu apurar lá em Belo Horizonte é que o Nicão treinou muito bem. Então, assim, o desempenho do Nicão nos treinamentos, que ele teria voado nos treinamentos,
levou o Carpini a optar pelo Nicão no time titular. E, de novo, o Nicão não fez um grande jogo. A gente tem que lembrar que o São Paulo traz o Nicão do Atlético Paranaense para ser um protagonista, né, para ser um jogador especial, e em nenhum momento no São Paulo ele conseguiu ser esse jogador especial. Ele até teve um lampejo bom no segundo tempo, uma jogada que ele ajeita na entrada da área, uma jogada muito boa, mas pouca coisa. Ele não conseguiu render ainda no São Paulo, não foi só ontem, né? Ele não conseguiu no São Paulo ser o jogador que fez o clube e no Furacão e tirar um jogador que era protagonista do Furacão. Mas o que me chamou a atenção, acho que a gente, pegando até o contexto do Nicão, você falou aí, Nicão, Ferreira, Michel Araújo, o Palmeiras acho que foi melhor boa parte do jogo. Não muito melhor, mas um pouco melhor. E eu acho que ele deixou de ser melhor a partir das substituições. O que, na minha opinião, indica ou comprova que o elenco do São Paulo é melhor que o do Palmeiras, na minha opinião. O elenco do São Paulo. é melhor que o do Palmeiras? Eu acho que você pegar Fala mais alto, porque essa é uma o afirmação... elenco do São Paulo, na minha opinião, é melhor que o do Palmeiras. Ele tem mais opções de banco que o Palmeiras. Mais equilibrado. É mais equilibrado. Você olha o banco, pega o banco, me dê esse melhor. trabalho. Se você pegar... Pega o banco do São Paulo, pega o banco do Palmeiras. O Carpini, ele tem mais opções. Vou entrar no Gé, você me dá 2 segundos. Vai falando, por favor. E ele tem mais opções de banco do que o Abel tem no Palmeiras. O Abel vem falando isso, que o elenco dele é curto, que ele precisa de mais jogador. Ele tá sem o Hendrick, né? Que aí, né, já um do Exatamente. banco já vai pro time titular. Por exemplo, você mas tem um você pegar jogador o como o time Ferreira titular no mais banco, é um forte. jogador que pode mudar o jogo, cara. O Ferreira. Vou achar essas... Bom, Você tinha o Ferreira no banco. Ferreira, Você Galo tinha falou o aqui Galo no antes banco. antes Você da tinha final, o a gente falou Gustavo das no opções, né, do Você banco, tinha a o gente debateu Bobadilha no disso. banco. Bobadilha, Luiz Gustavo, Ferreira, Michel Araújo, Galopo. tá. enfim. Abri aqui no Oráculo, ó. Vamos lá. Vamos lá. O Vamos discutir os banco exemplos. do Palmeiras. Sim, Aníbal Moreno que entrou. Aníbal Moreno. Acho que vai ser titular. Gabriel Menino que entrou. Ok. Luiz Guilherme que entrou. John que entrou. Você está falando de 2 meninos. Tá. Ainda estavam lá o Vanderlan, Menino. o Luan, zagueiro, o Lomba, goleiro, o Caio Paulista, que curioso, né? O Palmeiras tira o Caio Paulista do São Paulo, que era o titular do São Paulo, ontem sequer entrou no jogo. Esperava o Breno Lopes, o Garcia, o Naves e o Fabinho. Esse era o banco do Palmeiras. 8 meninos, mais ou menos. Tem como desfalque hoje o Dudu, né? E o Hendrick. E o Hendrick, que está na seleção. O São Paulo, Vai lá. que tem como desfalque o Nestor e o Lucas machucados. Tinha no banco o Galopo que entrou, o Michel Araújo que entrou, foi jogar de lateral esquerdo, inclusive. Sim. O Moreira, lateral direito, mais uma ótima participação do Moreira, hein? Para um garoto, Sim. tem entrado muito bem ali. O Eric, recém-chegado, que entrou, Contratado. e entrou antes do Ferreira. Me chamou a atenção que o Eric tem entrado antes do Ferreira, porque o Ferreira chega com mais cartaz. E o Ferreira. E vê quem não entrou. Ferrarese, Luiz Gustavo, que eu achei que fosse entrar no Bobadilha. jogo. Bobadilha, Franco, Juan, o Lanza e o Jandrei. Eu acho que Eu acho que o acho que o São Paulo tem mais entrega elenco que o Palmeiras não, possibilidades. cara. Eu acho. não acho. No banco aí sim. Só que aí eu conto o elenco. Você acha que o São Paulo tem mais titular opção? Eu não também. acho, não. Esse banco hoje eu acho que tinha mais opções alternativas. mais O interessantes. São Paulo? Mais alternativo. Não, Mas, mas aí isso eu não conto o avaliza. elenco, eu conto o time titular também, quando eu vou contar o elenco. Eu vou escolher um elenco, eu prefiro o do Palmeiras. Eu acho que há um equilíbrio. Acho que há um pode ser. Eu equilíbrio. acho que ontem ele tinha mais alternativa. Você está falando de banco e não de elenco. Então a diferença está na comissão técnica, porque se há consenso na opinião pública de que o Palmeiras não tem assim um elenco que você fala, nossa, que elenco maravilhoso, o fato de o Palmeiras todo ano estar decidindo e ganhando títulos, a gente explica isso o quê? Pela comissão técnica? Eu acho, principalmente. Pelo trabalho como um da comissão todo. técnica. E a continuação esse time titular também é muito forte. A gente não pode, né, olhar elenco só o banco, né? Tem que olhar o time titular. Então o Rafael Veiga continua lá, o Gustavo Gomes enchendo o saco do Caleri continua lá, o Everton, que aí pode falar que não pegou. Mas eu acho que o craque do Palmeiras é o Abel Ferreira. Não, concordo. Mas eu acho que a continuação desse elenco trunfo do também, Palmeiras entendeu? é a comissão, é O o pessoal que joga junto há mais tempo. Quantas vezes o Marcos Rocha e o Mike já fez aquela dobradinha ali, entendeu? Então tem o Veiga, que é um cara que vai para a seleção. O Rony, que está aí há muito tempo, já foi até convocado, embora eu discorde da convocação dele, mas enfim, ele foi convocado porque estava se Mas eu destacando, acho que jogando. todos cresceram e vivem o melhor momento da carreira com o Abel Ferreira. O Palmeiras é um time muito especial de 19 para cá. Se a gente tira essa comissão técnica, o Palmeiras entraria mais na vala dos comuns.
Eu acho que se o treinador substituto Depende de quem vem, é isso. entrar querendo mudar tudo, ele vai Se regredir tirar o várias trabalho da casas. comissão técnica, a gente poderia colocar o Palmeiras como... Se o substituto mantivesse o trabalho, o que normalmente não Eu acontece. entendo que hoje no Brasil, Flamengo, sem dúvida, Galo e até o Fluminense, na minha visão, tem elencos com mais opções do que o Palmeiras. E aí, acho que está muito equilibrado. E o São Paulo conseguiu chegar nesse bolo. Acho que o Inter está chegando nesse O ponto. Inter também, sem dúvida. O que eu acho é que aí você tem um grande equilíbrio, tudo muito próximo, e o São Paulo conseguiu chegar. São Paulo, que sempre foi um dos maiores clubes do Brasil, deixou de ser um dos melhores times do Brasil por anos. E ele voltou a ter um time que hoje bate de frente com os melhores do Brasil. Tanto que no ano passado, para ser campeão da Copa do Brasil, ele eliminou o Palmeiras, ganhando os 2 jogos, ganhou do Flamengo na final. Então, massacrou o Corinthians. O São Paulo se fortaleceu. E tem um equilíbrio muito grande nos duelos do Palmeiras, do Abel, contra o São Paulo. É algo que também não pode ser menosprezado. O São Paulo tem conseguido encarar o Palmeiras do Abel muito bem. São 21 confrontos desde que o Abel chegou. 7 vitórias do Palmeiras, 7 vitórias do São Paulo, 7 empates. Há muito equilíbrio nesse duelo. No ano passado, por exemplo, foram 5 jogos. O Palmeiras ganhou os 2 do Brasileiro, o São Paulo ganhou os 2 da Copa do Brasil, eles empataram no Paulista. E ontem empataram de novo. Então tá muito equilibrado os duelos entre Palmeiras e São Paulo. Estão muito equilibrados. O de ontem entra como empate, né? Tem Claro. essa questão. Mas é isso, o São Paulo, a diferença não é tão grande dos times. A gente vê, vamos pegar aqui, eu acho que é consenso, por exemplo, o Flamengo é o principal elenco Sim. do Brasil. A gente vai falar daqui a pouco. 0-0 contra o Vasco. Também a gente fica, tal time é bom, tal Quarta time foi posição campeão. do Brasileiro no Mas ano não quer passado. dizer que vai pegar o São Paulo e vai estar pelo contrário. E os jogos mostram isso. Não citei o Botafogo, que eu acho que também está muito próximo desses times aqui, de elenco. Palmeiras, São Paulo, Inter. Eu vejo o Botafogo próximo também. A gente discutindo elenco, sim, a gente pode... Tem vários argumentos que favorecem a tese de que o São Paulo tem um bom elenco, etc. e tal. Mas se botar 11 contra 11, o desequilíbrio é muito grande para o Palmeiras. Não, sei não, se eu vocês falei fizeram. de elenco. Você acha que é um desequilíbrio O muito elenco grande? começa com 11, depois você tem os Deu caras do 6 a banco. 5, que é melhor. Eu que a gente fez aqui. falei que o jogo, na minha opinião, começou a mudar, saiu escapar das mãos do Palmeiras a partir das substituições. Mas peraí, você acha que é a gente fez que é melhor semana passada, deu 6 a 5. 6 jogadores do Palmeiras, 5 do São Paulo, contando com o Lucas, né, que acabou não E jogando. sem o Endrick. E sem o Ender. Cara, eu acho que é Lucas e o resto a gente começa a se perguntar quem tira os jogadores do Palmeiras. O time do Palmeiras é muito bom, cara. O grande investimento do Palmeiras é manter esse elenco, é manter treinador, os jogadores. Só que a gente vai se acostumando com eles e deixa de ver o peso, o tamanho que esses caras têm. O elenco do São Paulo é mais equilibrado. Se um cara como o James Rodrigues não consegue jogar, nem achar lugar dentro do elenco do São Paulo, é porque as coisas ali de alguma forma se ajustaram. E porque o Rames hoje só tem o nome, né? Eu acho que ele conseguiria contribuir, mas eu acho que também ele bateu numa parede ali. Ele percebeu que vai ter pouco espaço, não vai conseguir jogar, vai ser opção de banco para de vez em quando. Ele optou, cara, até acho uma informação chocante. Ele não seria relacionado, não foi relacionado para o jogo. E o São Paulo falou, se você quiser ir lá com o time, por exemplo, o Dudu que está em recuperação, eu sei que não quero comparar a história do Rames no São Paulo, mas só para dar um exemplo de que você, mesmo não relacionado, pode viajar com a delegação. O Dudu foi com a delegação do Palmeiras. Tá na foto ali, ó. Sim. O Nestor. O Nestor, Tá exato. na foto. Que não está relacionado e foi. Então, melhor até do que o Dudu. Perfeito. O Nestor foi. E o Rames decidiu, escolha própria. Não, se eu não estou relacionado, então não vou para o Belo Horizonte. Não foi. Eu acho que a palavra que o Lino usou é perfeita, do equilíbrio. Né? Porque você pensa o Palmeiras, supercampeão, um time que financeiramente está muito forte, aí você olha o banco, os jogadores que costumam entrar, está abaixo, está desnivelado, está desequilibrado o elenco do Palmeiras nesse sentido. Isso aí eu concordo, mas aí é aquilo. Você vai para o time titular, Zé Rafael há muito tempo, Muitos é meninos. Veiga, é Rony, é Mike, é Marcos Rocha, Piquerez, o Gomes, o Murilo, o Everton, são muito superlativos ali no time titular. Mas realmente, quando vai pegar o banco para entrar, por exemplo, o Rony ficou mal, se lesionou, aí foi o Breno Lopes. Mas assim, o Breno Lopes está, com todo respeito, tá, gente? Mas ele está abaixo do nível do Palmeiras, que a gente imagina. O Palmeiras super campeão, assim, o próprio Palmeiras tem certeza que
não imagina titular com o Breno Lopes. Então, quando ele entra, cai um pouquinho o nível. E aí, muita garotada que ainda tá virando. Não é todo mundo que é igual o Henrique com 17 anos. O Luiz Guilherme está usando há 2 anos. Agora que ele está usando mais, efetivamente. Ele tem 17 anos. O John, aí já é um pouquinho mais velho. Mas ele não é um grande craque, mas é bom jogador. Teve uma boa chance ali de cabeça. Fabinho. Enfim, são jogadores que estão vindo. Você pega as escalações finais, a maneira como os times terminaram o jogo, e, cara, é muito parecido. Inclusive, sou obrigado a afirmar que, na minha visão, as alterações foram muito por necessidade física. Os jogadores não estavam aguentando, cara, o ritmo do jogo, do calor. E o jogo terminou por causa das muitas alterações dessa forma. O Palmeiras terminou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, o Aníbal, o Gabriel Menino, que entrou bem no jogo, no meu entendimento, o Gabriel Menino, o Luiz Guilherme, o Piquerez, o Veiga, que não jogou muito bem ontem, o Rony e o John. E o São Paulo terminou o jogo com Rafael, Moreira, Arboleda, Diego Costa, Michel Araújo de lateral, Alisson, que também não fez um bom jogo ontem, Pablo Maia, Galopo, Ferreira, Caleri e Eric. São times que você olha assim, não parecem times especiais no papel, a maneira como eles terminaram o jogo, porque muitas alterações foram feitas, e insisto, acho que as alterações foram feitas mais por razões físicas mesmo do que por peças que poderiam mudar o panorama da partida taticamente e tecnicamente. Quando uma decisão como essa acaba nos pênaltis, eu sempre me pergunto que crônica eu faria se o resultado dos pênaltis tivesse sido outro. Hoje a gente estaria dizendo, fácil aqui, venceu o melhor elenco, o time que mais tentou durante a partida, aquele que jogou um pouco mais que o outro e teve mais coragem. A crônica do jogo pró-Palmeiras teria sido muito mais fácil. Mas nós falamos aqui que o Palmeiras jogou mais. Então por que a gente, no final das contas, né, às vezes a gente fica se perguntando assim, se é uma questão de qualidade, de eficiência. Você ser melhor e você não resolver também indica vários problemas. O Palmeiras tem vários problemas. Acho que o Palmeiras... E precisa se preparar para não ter o Endrick, né? Você acha que foi nesse nível que o Palmeiras foi melhor e deixou de resolver o jogo? Você acha que foi nesse nível? Eu acho que é contingência de jogo. Eu acho que o Palmeiras deixou o jogo escapar um pouquinho do controle dele a partir das substituições. Por isso que eu abri esse debate sobre as substituições. Acho que as substituições arrumaram mais o São Paulo do que o Palmeiras. Mas que crônica eu faria? Eu queria até falar de alguns lances, né? O Rafael fez a primeira... você faz para o São Paulo? Eu acho que faltou o São Paulo. O Rafael fez a primeira defesa importante do jogo. O Caleri e o Gustavo Gomes travaram um duelo. E sou obrigado a dizer que o Gustavo Gomes jogou num nível muito bom, que ele não teve o melhor dele no ano passado. E ontem o Gustavo Gomes... Nesse início de ano também. Jogou bem. Salvou essa bola. Gustavo Gomes teve uma... Cara, marcar o Caleri, cara, você deve terminar o jogo todo machucado, doído. Né? Olha o Marcos Rocha aí tentando, não conseguiu. Sim, é difícil. O Caleri deu trabalho pra caramba, é infernal marcar o Caleri. Eu gostei muito do Flaco, que dá essa metida de... Essa jogada aí foi maravilhosa, só que aí não teve a finalização do Michael. O primeiro tempo teve um Flaco muito lúcido, distribuidor de jogo. Aí o Rony muito esforçado, mas assim, tecnicamente ele não tá resolvendo. Detalhe que essa bola não entrou, né? Detalhe. Uma bela jogada, né? Bela jogada. Uma bela jogada. O Mas São Paulo demorou um pouquinho para responder, né, ao ímpeto do Palmeiras. A gente está vendo assim, pela jogada, você vê que o Palmeiras Essa jogada do Nicão aqui me referia. Foi uma bela jogada. O Luciano perde uma chance, era só dominar e bater. Já é o segundo tempo. Ele domina errado, o Nicão ia deixar na cara. Até para aproveitar para falar do Nicão que passou e acabar esquecendo, é lembrar que ele entrou no lado esquerdo, um lado que ele não está acostumado a jogar, sempre jogou onde ele se destacou. Atlético Paranaense jogando lá do lado direito. Então ele jogou no lugar que ele não está acostumado a jogar, e isso muda também. Mas aí também eu acho que o Lédio, acho que falou, né? O São Paulo entrou um pouco para segurar mais o Palmeiras, teve essa jogadaça aí que o Moreira salvou, né, do Mike. Cara, bela atuação do Moreira de novo. Mas assim, eu não senti o Palmeiras assim mesmo. Concordo que foi melhor, teve alguns lances melhores, mas não dominando a partida. Não teve domínio. Não teve um domínio. Durante o jogo era muito perde-ganha. Aí teve essa chance aí que o Everton, ele falha, né, na saída, mas depois faz uma defesaça no chute do Caleri. Até porque Arboleda fez um bom jogo. Arboleda é um muito bom zagueiro. Até porque é normal o Palmeiras dominar um jogo. O time é treinado pelo mesmo treinador há 3 anos, é vencedor. A pressão é menor. Contra um time que está com o treinador há 15 dias, 20 dias. Sim. Então, não é espantoso isso. E Aníbal Moreno pedindo espaço, né, cara? Eu acho que ele dá uma dinâmica de jogo, assim, é meio que imediato. Ele entra em campo e a dinâmica melhora. Acho que vai ser titular porque a gente acaba esquecendo, né? A nossa última imagem do Zé Rafael é o primeiro volante ali já, né? Porque da última temporada. Mas é um cara que, já jogou muito ofensivamente.
Então entra ali o Aníbal de primeiro e adianta o Zé Rafael, acho que o Palmeiras vai ganhar muito, ele é muito bom. O que eu tô gostando do Aníbal, que além de... ele rouba muito bem as bolas, né? Aquele volante ali, o primeiro pega. Assim, quase todo passe ele tá olhando para frente. Ele já acha o meia, já acha o centroavante. Ele liga muito rápido os passes, assim, bons, já botando o time para frente. Ele não é aquele volante que pega, deixa eu procurar o zagueiro, o lateral e dá o passe fácil, assim, se livra da bola. Ele procura o passe difícil lá na frente e costuma acertar. Tô gostando muito desse início do Aníbal. Agora, Aline, posso te dar uma sugestão? Até com essa imagem que está na tela. Você fez uma pergunta e eu fiquei pensando também. Se você está escrevendo a crônica do jogo, você vai fazer um texto sobre o jogo, a conquista do São Paulo. Eu acho que tem um personagem aí grande, cara, que é o goleiro Rafael. Sim. Que já foi o melhor em campo na final contra o Flamengo, no Morumbi. Muito bem. E ontem, cara, a disputa de pênaltis, ele sai como personagem, né? Pegou 2, né? Ele sai como personagem. Passar agora para vocês que, segundo informações do UOL Sport, no início da tarde deste domingo, o Palmeiras entrou em negociação com o Novo Horizontino para contratar o meio-atacante Rômulo. A matéria assinada pelo jornalista André Hernan e também por Marcelo Azan traz alguns detalhes e conta que o negócio gira em torno de 6 milhões de reais. Apesar disso, ainda restam burocracias a serem acertadas entre as partes. O jogador também está na mira do Botafogo, com John Testor entrando em contato para saber mais detalhes do atleta. No entanto, os cariocas ainda não acenaram com uma oferta oficial, ficando apenas na sondagem em um primeiro momento. Trazer também para vocês que, em busca de um centroavante para disputar vaga com Pablo Verrete, o Vasco tem como alvo Breno Lopes, do Palmeiras. O clube tem conversas avançadas pelo atacante de 28 anos. Apesar de ver Breno Lopes como uma alternativa a Verrete, o atacante fez poucos jogos assim no Palmeiras. Ele atuou mais pelos lados do campo, ultimamente pelo setor esquerdo. Ele tem contrato com o clube paulista até o fim desta temporada. O interesse do Vasco já chegou ao Palmeiras, mas a diretoria ainda aguarda o contato direto do clube cruzmaltino para dar sequência às tratativas. Com o jogador atualmente na reserva e tendo contrato só até o fim do ano, o Verdão não descarta negociá-lo. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo.